A Fundação SCP é uma organização secreta que trabalha para conter e estudar indivíduos, entidades, locais, objetos e fenômenos anormais que desafiam as leis da natureza. E quando esses seres são encontrados e capturados, eles recebem o nome de SCP e uma numeração logo em seguida, que são definidos por classes, que são 3 as principais: Saif, Euclide e Keter. Agora que você já sabe um pouco sobre SCPs, veja alguns dos SCPs mais perigosos. Antes de começar, só peço uma ajudinha para vocês. É bem simples. Deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não se esqueça de deixar sua opinião sobre os vídeos. SCP-096. O SCP-096 é uma criatura humanoide que mede aproximadamente 2,38 metros de altura e tem pouca massa muscular. Porém, ele tem uma força fora do normal e seus braços são muito grandes e compridos, medindo cada um aproximadamente 1,5 metros de extensão, e são desproporcionais com o restante do seu corpo. A pele dele e seus olhos são desprovidos de pigmentação, e seu corpo não tem nenhum pelo. Ele também é muito ágil e tem garras muito afiadas substituindo seus dedos. A mandíbula de 096 pode abrir até 4 vezes mais que a mandíbula de um humano normal, e ele costuma ser dócil. Isso se ninguém estiver olhando seu rosto, pois se alguém olhar no seu rosto, a sua reação muda. De uma criatura dócil, ele se torna extremamente violento, correndo atrás da pessoa que olhou para ele e partindo-a no meio. Ele deixa a pessoa toda dilacerada, e quando ele vê que a pessoa já está morta, ele volta ao seu estado dócil, como se nada tivesse acontecido. SCP-096 está mantido em uma cela de aço, em forma de cubo, e ele é tão perigoso e letal que, se escapasse da sua cela, a recaptura dele seria a prioridade da organização. SCP-106. O SCP-106 aparenta ser um humanoide idoso, com uma aparência que indica decomposição avançada. Sua aparência varia, mas o estado de apodrecimento é observado em todas as formas. SCP-106 não é uma criatura tão ágil e pode permanecer imóvel por dias, aguardando uma oportunidade para pegar uma presa. E ao atacar, incapacitará as presas, danificando órgãos importantes, grupos musculares ou tendões. Depois disso, ele arrasta a presa para outra dimensão, que é chamada de dimensão de bolso, e lá é que ele faz as piores atrocidades com essas presas. E sua preferência são pessoas da idade de 10 a 25 anos. SCP-106 causa efeito de corrosão em qualquer material sólido que toque, causando decomposição física do material segundos após o contato. Isso pode ser observado nas formas de ferrugem, apodrecimentos e rachaduras nos materiais, seguido da criação de uma substância negra e mucosa, similar à que cobre SCP-106. E esse efeito é totalmente destrutivo em tecidos humanos. SCP-106 também é capaz de atravessar matéria sólida, e é capaz de desaparecer dentro dessa matéria sólida, entrando na sua dimensão de bolso e saindo em qualquer ponto conectado ao ponto de entrada. Exemplo, entrar pela parede e sair pelo teto. O SCP-106 está preso em um compartimento selado composto de aço revestido de chumbo e selado com 40 materiais idênticos. Cada camada é separada por pelo menos 36 centímetros de espaço vazio. Os suportes entre as camadas devem ser espaçados aleatoriamente, e o compartimento
deve ser mantido suspenso a pelo menos 60 centímetros de qualquer superfície, por um sistema de suspensão eletromagnética. A área de contenção secundária é composta por 16 células esféricas, cada uma preenchida com diversos fluidos e um arranjo aleatório de superfícies e suportes. A contenção secundária deve ser equipada com sistemas de iluminação capazes de encher todo o arranjo com pelo menos 80 mil lumens de luz instantaneamente, sem envolvimento humano direto. As duas áreas de contenção são fiscalizadas 24 horas por dia. SCP-682. O SCP-682 é uma criatura grande, semelhante a um réptil. Ele é extremamente inteligente e aparentemente tem ódio de todo ser vivo. SCP-682 também é extremamente veloz e tem uma força e reflexos incríveis. E ganha a energia em tudo o que ingere, além de ter a habilidade de se regenerar. Isso torna ainda mais difícil a possibilidade de ele ser morto em combate. SCP-682 está contido em uma câmara com 25 centímetros de placa de aço reforçada. Em caso de uma brecha de contenção, SCP-682 é para ser rastreado e recapturado por todas as forças-tarefas móveis disponíveis. E nenhuma equipe com menos de 7 membros tem a permissão para atacá-lo. Até o momento, SCP-682 já fez brechas de contenção 17 vezes, mas as brechas bem-sucedidas foram 6. SCP-0762. SCP-0762 assemelha-se a um homem magro do sexo masculino, de origem semita, com cerca de 20 anos, cabelos pretos e os seus olhos são cinza. Sua pele possui um tom de oliva e tem cerca de 1,96 metros de altura e pesa 82 quilos. No seu corpo, ele tem diversas tatuagens retratando conografias arcanas e ocultistas. SCP-0762 é bastante problemático devido às suas habilidades físicas impressionantes. O indivíduo possui força e velocidade sobre-humanas, embora não seja vulnerável. Ele ignora dor e choque, continuando nos combates mesmo com ferimentos que seriam fatais para qualquer ser humano normal, e também pode ficar 1 hora sem oxigênio antes de se asfixiar. Mas a sua habilidade mais incomum é de materializar qualquer arma branca do nada, que saem de uma pequena fenda redimensional, descrita pela organização como pequeno furo no espaço. SCP-0762, ao entrar em contato com humanos vivos, entra em um estado de fúria, no qual ele mata todos os que encontra pela frente, sendo contido apenas se for morto. E o pior de tudo é que, ao ser morto, ele sempre retorna à vida, em um período de 6 horas a 25 anos, dependendo do estado em que ele se encontra. A área de contenção de SCP-0762 é localizada a 200 metros abaixo do nível do mar. O único acesso às instalações de contenção são feitos por um fosso de elevador, dividido a cada 50 metros por uma porta de isolamento reforçada, com 20 centímetros de grossura e blindada com titânio. O fosso é preenchido com água do mar quando não está em uso. SCP-049. O SCP-049 é uma entidade humanoide com cerca de 1,9 metros de altura, que tem a aparência de um médico da peste medieval, usando roupas e máscara de cerâmica indicativa dessa profissão, e suas roupas parecem ter crescido do seu próprio corpo ao longo do tempo. Mas ao ser estudado, o raio-x indica que SCP-049
tem uma estrutura esquelética humanoide sob sua camada externa. SCP-049 captura pessoas com o intuito de fazer um tipo de cirurgia extremamente bizarras e sem nenhum tipo de anestesia. As suas vítimas sofrem muito em seus procedimentos, que ele afirma que é para o bem da humanidade, pois cada experimento que ele faz, segundo ele, fica mais perto da cura de uma doença que ele chama de pestilência. SCP-049 está contido em uma cela de contenção de segurança padrão. Antes de qualquer tentativa de transporte, ele é sedado e equipado com um traje de restrição, incluindo um colar de travamento e restrições de extensão. Ele é monitorado por não menos que 2 guardas armados. Então, galera, qual desses SCP vocês acharam que é o mais perigoso? Para mim, se trata do 0762. Mas deixe a sua opinião do que você acha. E se gostarem do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Valeu, galera, forte abraço e até a próxima.